Meus amigos, sim, não precisam falar nada, eu nem li os comentários ainda. Sim, eu perdi a linha, né? Perdi a linha. Não estou orgulhoso, eu vou ter que assistir o vídeo daqui a pouco, mas já estou com vergonha, certo? Voltamos para 0 dias, né? Que sem treta, digamos assim. Enfim, vamos lá. O vídeo de hoje, eu queria algum vídeo que não fosse polêmico, mas eu só anotei, só tem coisa polêmica aqui na minha listinha. Mas vamos falar, meus amigos, que vocês estão sabendo do filtro do Estúdio Ghibli, né? Que deu uma viralizada esses dias, eu achei muito legal, eu só não tinha dinheiro pra fazer um pra mim, né? Eu acho que era 100 conto, mano, pra pagar o ChatGPT. Enfim, e tá dando bastante repercussão, né? Eu fiz até um tweet irônico pra caramba, né? Falando que eu voltei para o X, certo? E que eu estava tão feliz de ver tanto choro de esquerdista com essa trend inocente, né? Onde a galera só está se divertindo, brincando e eles dramatizando, enfim. E aí conversei até com 2 desenhistas de direita que também estão preocupados, né, com a inteligência artificial. E aí eu decidi, não assisti o vídeo ainda, mas eu quero ver a opinião do Edson Castro. Exatamente, ele fez um vídeo sobre isso e aí a gente vai assistir junto e eu vou também dar a minha opinião, que eu admito que eu não tenho uma opinião formada, porque é um assunto muito delicado, né? Por um lado eu entendo os artistas, para quem não sabe eu desenho também, mas nunca fui o desenhista, né? Nunca comercializei os meus desenhos, mas eu entendo também o lado dos caras, né? Mas aí você fica naquela, é tipo que nem quando surgiu o Uber, né? Ou quando surgiu, que nem eu vi um cara dando exemplo, a lâmpada, tinha as pessoas que trabalhavam com vela, enfim, eu sei que é um exemplo que pode ser meio chulo, mas é isso, vamos reagir ao vídeo e a gente conversa melhor, certo? Antes eu peço, meu amigo, que você vá deixando aquele joinha que você me ajuda bastante com o YouTube. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos assim. E, caso você não me conheça, o meu nome é Carlos, seja muito bem-vindo ao Geek SP e bora começar. Eu não sei se você conhece, mas existe uma parada que chama Ghibli, que ele é um estúdio, tal qual o estúdio Walt Disney, né, que nem a DreamWorks, e ele faz animações. Entre as animações dele, tem alguns filmes que já são considerados clássicos do cinema, né? Então tem Meu Amigo Totoro, Viagem de Chihiro, Castelo Animado. Falando nisso, galera, e concordo com tudo isso que ele tá falando, né? Eu concordo, né? É tipo um fato. E sabe um que eu quero ver muito, galera? Eu não lembro o que, dos Vagalumes. Mano, falam que é um dos filmes, é a animação, tá? Mais tristes do mundo, tá ligado? Mais que é no Japão e o tema é a Segunda Guerra Mundial. São 2 irmãos. Cara, na Netflix acho que tinha, mano. Eu quero assistir, só que é aquele filme que você precisa se preparar psicologicamente. Porque você não vai ver qualquer coisa, sabe? É tipo a lista de Schindler. Você tem que, né? Tipo, coloca aí pra ver. Não. Você vai querer cortar os pulsos. Tem um monte de filmes fodas. O meu favorito do Estúdio Ghibli é Túmulo dos Vagalumes, que é uma pedrada, assim. É um filme que ele é muito pesado. Então, cara, acabei de falar. É esse mesmo, galera. Esse daí falam que cara, você termina chorando, tá ligado? Chorando mesmo. E ele sempre teve, nas obras, né, do Hayao Miyazaki, durante muito tempo, eu tive no meu cenário, né, fotos de pessoas famosas, né? Não sei se vocês lembram, né? Tinha umas fotos em preto e branco. E se vocês repararem, eu sempre gostava de ter uma diversidade de pessoas de lugares diferentes, né? Então tinha homens negros, homens brancos, homens asiáticos. E entre uns dos asiáticos que estavam lá, estava o Hayao Miyazaki, né? Eu sempre fui muito fã dele, da obra dele, do jeito como ele fala sobre arte, e a obra dele sempre foi uma obra muito pautada nesse cuidado, nesse trato da arte dele. São filmes muito demorados, filmes muito artesanais. Ele é um cara que sempre foi muito crítico ao Walt Disney, ele sempre foi muito crítico ao Hollywood, sempre foi muito crítico à forma de criar também do Ocidente. E essa semana teve uma atualização do ChatGPT, onde ele agora consegue fazer artes. E muitas pessoas começaram a fazer artes de momentos marcantes, de coisas marcantes, no estilo do Estúdio Ghibli, né? Então, cara, tem isso daqui. Então você tem... Cassino! Mano, uma brincadeira inocente, tá ligado? É sempre a galera da esquerda, como eu falei no meu comentário, é sempre eles problematizando coisas que não é pra problematizar, pelo menos por enquanto. Aí foi como eu escrevi. Engraçado que você não vê essa turminha que fica enchendo o saco de todo mundo reclamando do café a 40 conto, reclamando da segurança pública, reclamando dos impostos. Você não vê esses bandos desocupados que fica no X reclamando dessas coisas. Porque deve ser um bando de filho de papai que não paga as contas ainda. E o mundo, eles estão problematizando, galera, para pra pensar. Pessoas que estão na sua casa e viram, nossa, a arte
de um filme que eu achei mó legal. Deixa eu fazer uma foto minha. Nossa, que criminoso. Prendam essa pessoa. Aí a porra dos políticos fazendo, mano, tacando fogo no país. Amazônia, recorde de queimadas, né? Criminalidade, todos os homicídios aumentando, e tipos de homicídios, né? E eles tudo quieto. Supermercado tá custando, cara, 100 conto, você não compra nada, galera. Esses dias mesmo eu gastei 50 reais. Mano, eu comprei, galera. O que foi que eu tinha pegado? Que era... Eu não lembro o que era. Era alguma coisa, mais uma Pepsi 2 litros e um isqueiro. Mano, tinha dado 50 pau. 3 objetos, rapaziada. 3 objetos. Tá ligado? Pô, não dá, galera. Não dá. Aí você não vê. Aí quando a população consegue um meio de se entreter, de brincar, de fugir um pouco da realidade, vem esses caras politizar. Politizar não, mas fiscalizar a vida alheia. Tá aqui. Aí tem aqui o Regis Tadeu sendo enquadrado, né? Tem o João Kleber, não aguenta segunda-feira de Ismael, viu? Bravo. Tem o show. Ai, ai! Esse daqui é muito bom, mano. Esse aqui é muito bom. Fazer uma sopa pra nós. Tem o... Aqui tem coragem. Ai, ai. Aí tem aqui o... Esse aqui não... Qual que é esse aqui? Esse eu não lembro. Mas aqui o Faustão. Tem o do Zeca Pagodinho salvando a galera. Teve o... Não consegue, né, Moisés? Tem vários, né? Tem vários. E aí você tem... Aí o do Congos não vai dar certo, tá ligado? Pô, chegou num ponto... Olha isso daqui, chat. Os caras recriaram... Esse eu vi, mano. Senhor dos Anéis usando o estilo do Estúdio Ghibli, né? Então eles fizeram um... Cara, isso aqui é bizarro, tá? Eu não vou tocar aqui pra andar falando... Maybe a star... A animação linda, né? Eu tô pegando a opinião dele aqui, galera, porque eu quero ver se ele vai dar uma opinião diferente da minha, porque eu tenho bastante coisa pra falar sobre isso, mas vamos... Enfim, tá apresentando sintomas de queda de cabelo e quer reverter isso. Eu vim falar aqui nos meus amigos da Manual. Ó, o cupom dele. No vídeo e no primeiro comentário fixado. E não esquece, o cupom cabelo do Edson. Tá sem cabelo, já sabe. Virou a diversão de uma galera, né, fazer isso daqui e, cara, gerou uma treta absurda. Absurda. Começou a ter uma discussão muito grande, né, de pessoas sobre como as pessoas estavam usando, né, os direitos do Estúdio Ghibli, estavam usando isso, sobre como isso era uma ofensa ao próprio Hayao Miyazaki, era uma ofensa ao trabalho dele, sobre como isso era um desrespeito aos artistas, como isso era uma falta de consideração aos artistas, como isso estava acabando com a arte, como isso era o fim... Nossa, meu Deus, nossa, o mundo cheio de problemas. Vamos fiscalizar a galera no X, que isso daí nem foi para outras bolhas, que estão só se divertindo com um filtro. Das artes, do jeito como a gente estava, quem gostava de arte não deveria estar gostando disso. Isso gerou uma polêmica muito grande, gerou uma outra polêmica que é de pessoas achando que o pessoal da polêmica estava sendo muito chato, que estava reclamando muito, que estava sendo contra a própria doutrina do que é. Mas estão mesmo. E todos os pontos que eu vi, tirando sobre um possível futuro ruim, porque agora no momento não está substituindo ninguém, e não substituiu ninguém agora, tá? Porque, que nem eu tava falando pra esses dois desenhistas de direita, falei, cara, ninguém ia pagar pra fazer um desenho do Estúdio Ghibli da pessoa. A pessoa nem lembrava do Estúdio Ghibli. Mano, é um filtro, virou uma trend, como diversos filtros já entraram. Só que esse filtro foi animado, foi desenhado. Só que diversos filtros sempre virou modinha. A galera brinca, depois passa. Tá ligado? Ninguém ia pagar um desenhista que ia custar mais, sei lá, de 100 reais, 200 reais, pra fazer um desenho pra postar no X. É o trabalho do Hayao, então ao invés de uma homenagem ao Miyazaki, isso na verdade estava sendo uma ofensa ao trabalho. E outra, esse papo também, não tô falando que é o Edson que tá falando, tá? Mas no X. Ai, mas é o estilo do Estúdio Ghibli. Foda-se. Foda-se. A partir do momento que você dividiu o seu estilo publicamente, todo mundo pode. Tanto que todo desenhista se baseia em algum outro autor, algum outro desenhista. Ninguém cria algo do zero. Um exemplo, quem tem um estilo diferenciado também? O Akira Toriyama. Só o Akira Toriyama faz aqueles olhos retângulos, aqueles cabelos duros. Cabelos duros e diferentes, né? Porque os animes costumam ter cabelo diferente e tal. É o estilo dele. Se você fazer qualquer desenho com a sobrancelha daquele jeito, o olho retangular, todo mundo vai falar Dragon Ball.
Aí se eu sou um desenhista, eu faço uma animação minha com o estilo Dragon Ball, eu sou o quê? O estilo virou virou agora, como que fala, galera, quando patenteado? Não, você não pode fazer esse olho, porque esse olho é do Akira Toriyama. Sabe? Ai, a maioria das defesas que eu vi sobre isso daqui, pra mim não foram defesas boas. Mas volto a dizer, eu entendo o lado dos desenhistas. Não tô tomando lado, tá? Mas enfim, vocês vão entender. O trabalho dele. Então começou, mano, uma treta muito grande ao redor disso. Caramba. E aí, eu quero... E justamente porque a galera tá mexendo com o último grande estúdio de cinema 2D, né? Que existe, né? Então a gente tá falando do último grande estúdio que tem essa parada dessa arte feita à mão, que faz essa homenagem a esse estilo, que é uma parada... Cara, o Miyazaki demorou 6 anos pra fazer o Menininha Garça. 6 anos. Isso é muito... E isso eu valorizo pra caramba, galera. Eu gosto muito de desenho 2D. Mano, eu sou apaixonado pelas animações. Pra mim, todas as animações da época dos anos 90 são muito melhores que as de hoje. Todas, galera. Os detalhes. É que tinha muito capítulo ruim, porque era um outro estilo de direção. Eles faziam o anime pra passar o ano todo, então tinha muito capítulo feio. Mas quando pegava pra ser animação bonita, é melhor do que tudo que tem hoje em dia. Tudo, galera. Tirando sei lá o quê. Não sei também, tirando o quê. Muito louco, porque é uma demora muito grande, né? E é uma coisa desse craft que ele tem. E acho que tem uma cena aqui, ó, eu tô torcendo pra... Eu vou ter que fazer bem baixinho aqui, porque o Estúdio Ghibli, ele costuma dar strike em alguns canais. Esse momentinho aqui, ó, de 4 segundos, essa multidãozinha aqui de 4 segundos, ela demorou quase 1 ano e 3 meses. Nossa, 1 ano e 3 meses. porque pensa, galera, cada frame... Um frame eu acho que é não sei quantos segundos. Cada frame... É como se fosse 1 segundo, um exemplo. Eu não sei se é o certo, tá? Mas vamos supor que seja 1 segundo. Aí 1 segundo são tipo 7 páginas. Tá ligado? Um negócio assim. Então dá muito trabalho. Imagina todas essas cabecinhas se mexendo, olha isso, ó. E o próprio Miyazaki, Tá ligado? ele sempre foi contra a tecnologia, fala que isso é contra a arte. E acho que é uma parada importante pra quem é artista, pra quem gosta de arte, eles precisam entender uma coisa desde já. Vai ficar pior. Você acha que tá ruim? Vai ficar pior. Isso aqui é um... É isso que eu falei também pros caras no X. Mano, vai ficar pior. Se prepara. Isso aqui é tipo, não tá nem engatinhando ainda. Tá? Tipo, nasceu. A inteligência artificial nasceu. prenúncio. Nossa, imagina quando começar a ter de Dragon Ball. Nossa, malandro! Eu sei, desculpa desenhistas, eu sei. Eu tô falando como um fã, queria só ver assim, sabe? Eu no estilo Dragon Ball, mas com aquela animação linda. Isso aqui é só o começo, vai ficar muito pior. E uma coisa que eu posso dizer pra vocês é que as pessoas, muitas vezes, elas não fazem ideia de quem são os artistas por trás das obras que elas gostam. Muitas pessoas que eu conheço estão fazendo essas artes do Estúdio Ghibli, elas sequer sabem o que é o Estúdio Ghibli. Vários amigos meus do Jiu-Jitsu publicaram artes, fotos, baseadas nessa imagem daí, baseado no Estúdio Ghibli. Eles não fazem a menor ideia do que é um Estúdio Ghibli. Se eu virar pra eles e falar assim, pô, você sabe de onde é isso? Cara, não, só acho bonitinho a arte. E mano, como eu falei, virou uma trend, tá ligado? Aí você ficar apontando o dedo pra pessoa, falando que a pessoa tá matando a arte, tá matando os artistas. Tipo, cara, mano, o cara só viu uma trend e seguiu, tá ligado? A culpa não é dele. Você ficar batendo em quem fez a trend, errado é você, tá ligado? Porque a pessoa é inocente, a pessoa não tem nem noção. Assim como amanhã, quando surgir outra, ele vai fazer outra. É a população, não tem como você culpar a população por isso. Agora a gente pode entrar no que é onde eu fico do lado dos desenhistas. Tem que pensar uma forma disso ficar justo para as pessoas. E para as empresas, para os desenhistas, para os artistas. Como? Eu juro que eu não sei. Tá ligado? Que nem se o ChatGPT, sei lá, pagasse um pouco desse dinheiro que ele recebeu pro Estúdio Ghibli. Cara, é que é um negócio muito complicado. Eu acho que a solução ainda nem existe. Tá ligado? Mas, cara, eu entendo os artistas. Eu, pensando... Meu sonho, galera, meu sonho de vida, assim, sempre, na verdade, assim, foi querer ser um mangaka. Tá ligado? Eu sempre quis ter o meu anime, sempre quis morar no Japão. Isso sonho desde criança, sabe? Mas era algo muito distante, então eu meio que escondi isso, né? Tipo, guardei e falei, cara, eu sei que isso eu nunca vou ser, mas era meu sonho. Cara, então eu consigo me imaginar no lugar dos caras, o desespero que dá, tal. E assim, eu acho que em vez da gente bater nas pessoas inocentes e culpá-las e criminalizá-las, a gente tinha que pensar na solução, sabe? Ou é que eu fico sempre inculcado, sempre vai contra as minhas ideologias colocar o Estado no meio,
tá ligado? Você proibir as pessoas de algo. Por isso que eu falo que eu tenho uma opinião formada. Eu fico num conflito mental, sabe? Eu fico dando as cartas e eu mesmo me refutando. Então eu não sei. Mas se todos nós pensarmos em algo junto, é melhor do que ficar xingando a galera no X porque fez uma artezinha pra família. Então, às vezes, existe uma crítica aí, que é importante entender que o cara ele não tinha a menor ideia disso. Esse cara, ele nunca pagaria um artista pra fazer essa arte. Exato. Esse cara nunca iria atrás de quem é o autor disso. E muitas pessoas, e aí eu tô tentando ser muito positivo nisso, tá? Muitas pessoas, eles literalmente conheceram o Studio Ghibli por causa dessa trend, tá? Muitas pessoas vão atrás disso justamente por causa dessa trend. Mas eu acho que tem uma visão mais negativa. Que nem meus amigos, eu tenho certeza que ninguém conhece o Studio Ghibli. Tenho certeza, certeza. No máximo vai um, deve conhecer. Meu amigo petista. Só. Do que positiva ao redor disso, tá? Porque assim, se antes a arte, o design, a ilustração, o desenho, ele já era um lugar onde tinha pouca valorização, profissões super pouco valorizadas, pessoas que não querem gastar com isso, pessoas que acham que cobra-se muito caro, pessoas que não querem pagar por ilustração, por desenho, né? O Divasca já falava disso daí, ó, 15 anos atrás, pelo menos, né? E isso eu queria entender, galera, como desvalorizou assim, tá ligado? Que nem eu... Cara, quando eu andava no centro da cidade e eu via aqueles caras sentados na praça e fazendo um desenho ultra mega realista, mano, eu queria ficar sentado do lado dele olhando, tá ligado? Eu acho aquilo o máximo da arte, tá ligado? O máximo, o cara conseguir olhar pra você e replicar perfeitamente você no papel. Eu acho isso coisa de outro mundo. Pra quem desenha sabe, sombreamento, detalhe, cara, ele é um ancião, ele é um mestre, tá ligado? Com as mãos, com a fotografia na cabeça, enfim. Fotografia eu digo assim pra saber desenhar detalhes, tá ligado? E onde isso se perdeu? Hoje eu acho absurdo você ir nessas exposições de arte e ter aqueles bandos de desenho feio, ridículo. Eu já dei exemplos aqui, teve uma vez que foram vender aí uma peça de arte que era uma banana colada, pô, num quadro. Vendeu por não sei quantos milhões. Ou tipo aqueles negócios que é um monte de pintura e a pessoa fica, não, eu estou sentindo aqui, sabe? E aí você tem um Kentaro Miura que desenhava Berserk e você fala, cara, aquilo pra minha arte, aquilo deveria valer, caralho, valer milhões, tá ligado? Pelos detalhes, sabe? Enfim, é minha opinião, eu sei que a arte é assim, cada um tem a sua opinião. Né? Famoso de Vasca, amigo, vai ficar pior. Vai ficar pior. Porque hoje com essas ferramentas de inteligência artificial, o cara sequer vai cotar com um artista. Então, o que eu tô falando aqui? A gente tá falando desses desenhos, as pessoas estavam fazendo esses desenhozinhos daqui pra fazer brincadeira, tá? Pra brincar, pra fazer parte da trend, normal. Daqui a pouco não vai ser pra brincar, vai ser pra fazer trabalho. Vai ser pra não ter que pagar artista. Vai ser pra começar a fazer arte pra Instagram. Eu vi um vídeo de um cara que ele tirou uma foto de um perfume dele, né? Que ele precisava um produto, não era um perfume, acho que era um cheirinho de ambiente. E aí ele mandou pro ChatGPT e pediu pro ChatGPT fazer assim, ChatGPT, por favor, preciso de um fundo assim, assim, assado, de tal e tal jeito, pra tal e tal coisa. E o ChatGPT fez. Que seria um trampo de um artista, de um design, não existe mais. Não existe mais, acabou ali. Nossa, mas é uma puta ideia, né? Tipo assim, pra quem não sabe, quando você vai ver uma animação 2D, eles desenham a paisagem fica atrás, né? E eles desenham os bonecos na frente pra ir movimentando, pra não ter que ficar desenhando toda hora tudo. Mandava o ChatGPT fazer isso. Pessoas vão perder o emprego? Vão, tá ligado? Não tem como. Tem pessoas que são... a função dela é fazer a paisagem, um exemplo. Então vão perder. Mas também... Aí é onde entra meu conflito, cara, é o futuro. É o futuro, é a mesma coisa quando, sei lá, existe um robô que ele consegue fazer cirurgias de modo perfeito. Putz, mas o cirurgião vai perder o emprego. Cara, mas se eu tiver a opção de fazer numa máquina comprovadamente perfeita, que não erra, que tem 100% de chance de fazer a operação perfeita, ou num ser humano que pode errar. Tá ligado? Tipo, o futuro, não tem muito o que a gente fazer. Eu acho que assim como vai... Ai, dói falar isso, mas tipo, assim como vai ter profissões que vão ser extintas, novas vão se criar, tá ligado? Eu acho que é impossível frear o futuro. E é uma parada. Lembrando que eu tô disposto a mudar de opinião a qualquer momento, tá? Vocês podem deixar aí nos comentários, como eu disse, eu não tenho ainda não bati o martelo sobre o que eu penso sobre isso. E a gente entender também qual que é o uso de especializado, do que é o uso prático, do que é o uso abusivo, do que é o uso que é um problema, né? Então, um exemplo pra vocês. Eu uso inteligência artificial pra fazer capas. E posso falar uma coisa pra vocês? Eu vou explicar como que eu uso, tá? Porque ao mesmo tempo... Opa! Conteúdo... Agora eu quero saber. Que eu uso inteligência artificial pra fazer capa, eu tenho um designer que faz minhas capas. Sacou? Então assim, aqui, várias capas daqui, a gente usa inteligência artificial pra fazer capa. Várias artes daqui são capas que a gente criou,
né, artes que a gente criou com IA. Outras não. Mas tem um designer que faz isso. Tá? Então, pô, aqui foi IA. Que mais? Aqui foi IA. Aqui foi IA. Tem várias aqui que são IA. E aí você vai virar e falar assim, pô, mas isso tá desvalorizando o trabalho de um designer? Não. Sabe por quê? Eu não pagaria por essas imagens. Eu pegaria essas imagens do Google Imagens. Ou eu pegaria de um banco de imagens qualquer, gratuito. Jamais pagaria. Eu não tenho dinheiro pra pagar uma imagem por capa. Ponto. E aí isso acabou fazendo o quê? Com que eu conseguisse usar essas imagens pra fazer uma capa, mas eu tenho um designer, que ele é pago por isso. Tem uma pessoa que ganha, tá? Pra fazer isso. Então não é um cara que tá... Não é que, tipo assim, eu substituir um trampo pelo outro. Pelo contrário, tem uma pessoa que tá ganhando pra fazer exatamente isso. A gente tá usando isso pra conseguir dar margem à nossa imaginação. O que a gente... E uma coisa, galera, que eu vi muita gente do lado dos desenhistas falando assim, ai, mas você tá tirando emprego, não sei o quê. E aí, galera, tem um ponto, tá? É uma briga entre pensar emocionalmente e pensar racionalmente. E aí é onde eu falo pra você, não estou tomando lado, mas pensa assim, se você tem uma empresa, pensa, você, é o que sustenta a sua família. Aí você tem um gasto mensal que ocupa, sei lá, 40% da sua verba da empresa, que é com artistas. E aí me surge uma inteligência artificial que faz tudo isso por $100. Tudo. Vai sobrar no caixa 39% do saldo total da empresa, todo mês. Você vai poder trocar de carro, melhorar a vida da sua família, tá ligado? Então também, culpar a empresa também cara, é um negócio muito complicado. É um negócio muito complicado, muito detalhado, sabe? Tipo, quem fala que não, eu não faria isso não, eu não ia querer ter mais 39% de dinheiro mensal, não, eu não quero. Para com isso. Para com isso. Se ponha no lugar, seja honesto. Porra, mano, caralho, ia sobrar, um exemplo. Ia sobrar, sei lá, mais 20 mil todo mês. Porra, com 20 mil eu conseguiria ou investir em outros setores da minha empresa e aumentar o lucro, ou eu poderia ficar com esses 20 mil e melhorar minha vida social com a minha família, trocar minha filha de escola, trocar de carro, levar minha família para viajar. Então, sabe, é muito complicado, porque dos dois lados, querendo ou não, tem famílias, tanto os artistas como as empresas, né? A gente pode fazer pra gente poder ser mais criativo, Pô, mano, posso vocês, facilitou muito minha vida, porque às vezes eu precisava de uma foto de um jeito específico, não conseguia. Cara, a gente começou a usar IA, pô, conseguiu fazer de várias coisas, entendeu? Você conseguiu tornar o nosso trampo mais fácil. Eu uso IA pra editar vídeo. Eu tenho uma ferramenta de inteligência artificial que ela faz ou cortes verticais, ou ela corta silêncio. E a gente usa isso e ajuda muito a dar qualidade de vida pros meus editores. Bom, meus editores têm qualidade de vida. Então, uma coisa que eles demoraria muito tempo, uma dessas imagens daqui, que eu demoraria às vezes meia hora pra procurar, eu consigo fazer mais rápido. E essa é uma dinâmica que ela vai acontecer. Gente, o trem da mudança está vindo. E, do jeito que a gente está fazendo as coisas hoje, do jeito que as coisas estão acontecendo hoje, eu vou dar uma triste notícia pra vocês. Qual que é a grande treta do Estúdio Ghibli? Que as pessoas estão falando, pô, esse cara tá usando um estilo de arte, tá infringindo em partes de direitos... Não, aí estilo não tem nada a ver. Isso daí é palhaçada. Não existe isso. Ah, não, o estilo é patenteado. Então eu não posso fazer um exemplo. Tem o estilo dos Simpsons, que é o mesmo estilo do Futurama. Então eu nunca posso fazer um desenho naquele estilo, uma animação naquele estilo. Para. Isso daí não existe, cara. Eu não sei se existe, mas não é possível que exista. É só você ver os animes, a maioria de animes, os bonecos é quase tudo igual. Mano, você patentear o estilo. Não, ninguém pode fazer esse olho. Não, ninguém pode fazer esse rosto. Ninguém... Eu não sei se existe, mas se existe eu sou totalmente contra. Que nem eu sempre quis fazer uma animação estilo Dragon Ball. Sempre quis, achava foda. Aí eu não poderia fazer porque os olhos são iguais, tudo é igual, o estilo é igual. Eu sou contra, não sei se existe não, galera, deixa aí nos comentários. Mas aí você não pode copiar o personagem, né? Tipo, fazer um Goku, né? Mudar uma coisinha ou outra. Aí eu acho, aí sim, aí eu entendo, né? Porque você tá usando, querendo ou não, o visual de um personagem que já existe. Agora, a arte, o estilo de desenhar... autorais, porque a imagem, a máquina, ela faz o quê? Sendo bem porco na minha explicação. Ela pega todas as artes do Hayao Miyazaki, do Estúdio Ghibli, né? Uma base, e aí ele cria em cima daquilo ali. Então ele tá, de certa forma, usando a referência daquilo ali pra criar uma coisa nova que a pessoa vai usar. Então isso é infringir direitos autorais? Isso é infringir uma parada? Isso daí tá tirando trampo de alguém? Então isso é uma parada importante da gente entender. Mas assim, a gente não consegue regulamentar
Redes sociais, gente. A gente não consegue criar regra pra rede social. E muita gente, a partir do momento que eu falei a palavra regulamentar a rede social, já tem gente que já tá começando textão no corte já. Então, você vai falar assim, pô, né? Mano, regulamentar eu sou sempre contra, galera. Cara, eu sou sempre contra, galera. Sabe por quê? Sabe uma coisa que a galera não pensa? Vamos supor, hoje eu tô no governo. Eu sou o presidente, eu sou de direita. Aí eu faço uma lei pra regulamentar essas coisas. E coloco as coisas que eu acho justo. Um exemplo, né? Eu sei que tem uma votação do Senado, calma, eu sei. Mas vamos supor que é um governo de direita. Aí amanhã vira um governo de esquerda. Aí eles vão e eles podem alterar tudo, porque a lei já existe. Tá ligado? A lei já existe. Então, assim, é complicado, cara. É complicado. E a gente sabe que políticos, quem tem influência, persegue pessoas menores. A gente sabe disso. É complicado meter o Estado, cara. Seria importante, né, que a gente soubesse quem tá por trás de cada perfil, né? Então seria massa se a pessoa pra criar, por exemplo, um perfil no YouTube, se ele só pudesse criar um perfil no YouTube com um CPF, né? Com prova de vida. Isso eu acho que eu sou a favor, sabia, galera? Isso eu acho que eu sou a favor, de todo mundo ter o seu RG virtual. Tá ligado? Acho que muita coisa ia melhorar. Verificação de quem ele é. Mas não tenho certeza também, não pensei a fundo sobre isso, tá? Porque aí também o Estado poderia te perseguir virtualmente. Saber o que você curte, que nem o Xandão, né? Saber o que você curte, né? Que vídeos você assiste. É complicado, cara, tudo é complicado, tudo é complicado. Que ele só pudesse ter conta do WhatsApp. Cara, a galera vai morrer, a galera morre. Morre. A gente não consegue ter uma lei básica disso. E esses grandes conglomerados que estão fazendo isso, todos eles estão trabalhando com IA, tá, gente? O Facebook tá trabalhando com IA, o Google tá trabalhando com IA. Quem mais? Não, Apple tudo, a Disney, tudo. Que nem esses dias estavam uns lacradores lá no Twitter lá militando contra a Disney, porque parece que a paisagem de não sei qual capa era feita por IA. Galera, é o que eu falei, cara, é o lucro, é tipo a empresa gastava milhões com artistas. Hoje tem a IA que faz de graça, né? De graça sim, né? Mas muito, nossa, 1000 vezes mais barato. Eles vão pensar no lucro, porque com esse dinheiro eles investem em outra coisa. Aí, ó, tá vendo? Já começou os caras. Censura, tá vendo? Todo mundo tá criando sua própria IA. Twitter tá criando sua IA, o ChatGPT, DeepSeek, tá todo mundo correndo atrás disso. Quem vai entrar nessa briga são os grandes conglomerados, né? São as grandes empresas de mídia. A Disney vai entrar nessa briga contra a IA. Mas ela usa. Só que aí também quando começar a afetar ela, quando começarem a ter animações do estilo dela, é verdade, aí ela vai ficar puta. Warner, Ghibli, todos esses caras vão entrar na briga. E a gente vai ver se isso vai dar certo ou não. E é só Titã, né? É só Titã. Quem processa quem? Porque existe sequer legislação, né? Porque assim, tá, porque não é a arte dos caras que o cara usou, e é o estilo. Mas se um ilustrador, ele faz uma ilustração com o estilo na vibe do estúdio Ghibli, que não é pra monetizar, ele deve ser preso por isso? Um fã que faz uma arte no estilo Walt Disney. Não, cara, preso também, porra, preso é foda, caralho. Pelo amor de Deus, mano, cheio de bandido aí na rua, vão prender o cara que fez uma animação igual. E publica, ele pode ser preso por isso? Aí agora a ferramenta faz de forma gratuita, pro cara usar de forma gratuita no Twitter, ele faz isso? Isso é ou não é? Porque o exemplo, qual que é a diferença? Beleza, em vez de eu fazer uma animação com a IA, usando o estilo Ghibli, do estúdio Ghibli, eu faço na mão. E aí, eu tô usando a mesma referência, cara. Então o estilo, não, eu acho, o estilo eu já sou que eu sou contra. Agora o resto é pra gente discutir. Entendeu? Vocês entenderam o que eu tô falando? Isso é uma legislação inteira que vai ser criada e ainda vai rodar muita água por baixo disso. Mas uma parada que eu tenho que falar, que eu acho que é a grande questão disso, porque assim, eu entendo, tá? Eu entendo isso, eu entendo a crítica dos dois lados, eu entendo da galera que usa, da galera que faz. O nome disso se chama plágio. Não é, Corvinho, sabe por que não é plágio? Porque é o estilo de desenho, cara. É exato. Não tá plagiando. Ninguém tá falando, isso aqui eu criei isso. Não. Tipo, ninguém tá fazendo assim, tô criando o meu Dragon Ball e o Dragon Ball 2 e o Goku agora está moreno e tipo, o Goku é o Piccolo. Não, isso é plágio. É usar os personagens, é usar o nome, é usar a história. Agora você fazer o estilo, porra, o estilo. O estilo não tem nada a ver, pô. É que nem... então a Marvel e a DC iam se processar, porque o estilo de desenho é o mesmo. Tá ligado? Mais real. Não é real, mas vocês entenderam. É diferente dos animes. Mano, não existe patentear estilo, pelo amor de Deus. Aí você mata a criação. Porque, volto a dizer, todo artista tem as suas referências. Ninguém nasceu sem assistir nada e criou uma obra de arte sem referência. Não existe. Não, eles estão usando isso pra brincar, entendeu? Eles estão usando isso pra se divertir. A galera que tá usando isso... Gente, papo reto. A galera que tá usando isso pra postar como meme no Twitter, nenhum dos meus amigos que postou isso, eles jamais pagariam um artista pra fazer isso. Jamais. Eles jamais pagariam um artista, jamais pagariam... E posso te falar, todo mundo que postou essa foto, daqui um mês, todo mundo já esqueceu, já vai ter descido as fotos, sabe? É um meme. Jamais pagariam, entendeu? Então é isso, ponto. Eles não pagariam isso.
E aí, E é nesse ponto que eu falei no Twitter, não tirou o dinheiro de nenhum artista, porque ninguém pagaria pra fazer isso, entendeu? É só uma trend, cara. O importante da gente entender, que acho que diz uma questão muito grande sobre o ponto do que tá rolando, é que a gente não tem uma educação sobre o olhar, gente. A gente não tem uma educação sobre arte. A gente trata a arte como uma coisa besta, como um produto, né? O Andy Warhol falava isso. Isso é um papo que já tá rolando muito antes. A gente não tem uma educação sobre o que é arte. A gente não tem uma educação sobre o que é design, sobre o que é belo, sobre o que é funcional. As pessoas acham que desenho... Pô, durante muito tempo, quando eu desenhava, a galera olhava um desenho meu e falava assim, nossa, você tem mau talento, né? Você para e desenha super rápido. E você fala assim, não, é que eu estudei pra fazer isso aqui. Foi demorado pra fazer isso aqui. É um puta trampo. As pessoas acham que arte é dom. As pessoas acham que arte é uma coisa que acontece. As pessoas acham que arte é um trabalho menor. Eu acho que rola um dom, sim. Rola um dom, porque quem não tem um dom pra desenhar acaba desistindo no meio do caminho. Eu sei que tem as suas exceções, mas a maioria sempre desenhou desde pequeno, blá blá blá, enfim. E realmente, como tudo você tem que praticar. Que nem eu fazia anos que eu não desenhava. Hoje eu tô mó enferrujado, tá ligado? Até me frustra. Coisa que eu desenhava muito bem, como anatomia, tudo. Às vezes eu olho. E uma coisa legal de ser desenhista, galera, só uma curiosidade, é que você tem um olho muito clínico, tá ligado? Então às vezes você mostra o desenho pra alguém, a pessoa acha que tá sensacional, você tá vendo tudo torto. Não, o braço tá torto, que nem quando alguém me mostra tatuagem. Quando alguém me mostra uma tatuagem, você vê defeitos que ninguém vê, tá ligado? Que as pessoas leigas não veem. Se um engenheiro fala que uma obra... Lutar, você perde a prática, treinar, você perde a prática, você tem que praticar. Custa R$1.000, né? É barato. Se um ilustrador fala que um desenho custa R$1.000, é caro. As pessoas querem tatuagens baratas, né? Você vai pra um tatuador e fala, minha tatuagem aqui, pra fechar essas costas, custa R$1.000. Que absurdo! Vou pra um lugar mais barato. As pessoas preferem ir pra um lugar mais barato, porque não existe essa educação do olhar. As pessoas nem entendem. Isso é verdade, isso é verdade. Entendem o trabalho, o processo, quanto o cara estudou, quanto o cara aprendeu, quantos papéis o cara gastou. Os caras não entendem. E essa popularização do que é essa inteligência artificial produzindo arte, essa réplica, essa coisa, a cópia da cópia da cópia da cópia, ela vai fazendo que cada vez mais as coisas vão ficar com a mesma cara. As coisas vão ficar cada vez mais com o mesmo design, com uma cara mais genérica, com uma cara mais sem graça, com a cara mais sem estilo, com uma cara que não tem mais personalidade. E aí, o que isso vai fazer? Isso vai fazer com que menos pessoas queiram trabalhar com design, menos pessoas consigam trabalhar sobrevivendo com design, com ilustração, com arte. Então a gente vai ter cada vez menos criatividade. E essa criatividade é uma parada que existe cada vez menos em relação à cultura, cada vez menos em relação... Mas será, Castrinho? E se, irmão, surgirem essa nova geração que já vai nascer com IA e elas conseguirem, porque às vezes existe um novo estilo que nem a gente conhece, que não existe ainda. Eles criam um novo estilo de arte, tá ligado? A arte, ela é moldável, né? Então, um exemplo, e se surgir crianças que mexendo com o IA, lembra aquele jogo lá de quadradinho, esqueci o nome agora, que as crianças brincavam e podia montar um mundo lá dentro e tal, até os professores começaram a dar aula com isso. Esqueci o nome agora, que vai ser até o filme agora, enfim. Cara, criem um programa de IA onde a criança consegue moldar uma história, fazer um boneco, sabe? Pode existir coisas que a gente não tem nem noção ainda, né? Por isso que eu sou, ao mesmo tempo que eu sou receoso, galera, eu sou um cara muito ansioso pro futuro, tá ligado? Muito ansioso mesmo, eu tenho muita curiosidade de saber como que vai ser o nosso futuro. Espero que não seja um cyberpunk, tá ligado? Mas fico muito ansioso. São arte, só você ver a quantidade de filmes que a gente vê que são continuações, uma cópia da cópia da cópia da cópia da cópia. E as pessoas que fazem isso vão ficar cada vez mais caras, porque se tornam um trabalho cada vez mais especializado. Porque quem vai sobreviver disso vai ter que cobrar muito caro pra poder sobreviver disso. E a gente já tem visto absurdos. Teve uma vaga que eu vi outro dia que era um absurdo. Era o cara trabalhar como design, que é o cara que ele ia trabalhar como design e repositor. O cara não só ia ter que fazer as artes, as ilustrações e o trabalho pra empresa, como ele também ia ter que trabalhar no estoque. Tem um conceito que tava rolando. Mano, meu maior medo, galera, é voltar pra CLT, rapaziada. Mano, juro por Deus, mano, eu já sofri tanto, assim, mano, nunca passei fome, tá ligado? Mas já fui muito humilhado, trabalhava de estoquista, já trabalhei de entregar panfleto, já trabalhei de vendedor de loja, mano, escala 6x1. Puta, galera, é foda. Quando a gente é filho de ninguém, mano, eu já passei muito na vida, tá ligado, galera? E é meu maior medo hoje ter que trabalhar pra outra pessoa de novo. E eu sou uma pessoa sem faculdade, tá ligado? Fiz faculdade de Direito e de Nutrição, mas não terminei nenhuma das duas, que minha mãe ficou doente e tal, enfim, ficou caro, eu pagava as contas em casa. Então é meu maior medo, porque eu sei que hoje eu com 30 anos, sem faculdade, tá ligado? Eu vou voltar pros trabalhos que eu tinha. No TikTok, que tem muito a ver com essa trend. Eu não lembro o nome disso, mas a galera começou a postar fotos, vídeos e imagens de cidade, perguntando pras pessoas se as pessoas sabiam de onde eram aquelas cidades. E muitas pessoas começaram a falar, tipo assim, não, essa é minha cidade.
nossa, essa é a minha cidade. E várias pessoas de vários lugares diferentes dos Estados Unidos falando, isso aqui é no Colorado, não, isso aqui é na Califórnia, não, isso aqui é em Miami, não, isso aqui é não sei o quê. E é um conceito assim, que são cidades que têm arquitetura tão igual, sem personalidade, sem nenhum... Pergunta pro chat GPT. Sabe o que eu lembrei agora, galera? Me corrijam aí vocês que são mais inteligentes que eu. Essa polêmica das IA não foi a mesma coisa quando começou a surgir os 3D? Quando veio o Toy Story, veio as animações... Que assim, se for ver por um lado, não matou o 2D, mas deu uma bela diminuída, né? Eu valorizo sempre o 2D. Para mim o 2D é impecável. Mas tinha gerado essa mesma polêmica, não foi? É que eu era novo, mas eu lembro que tinha essas brigas sobre isso e que ia matar os desenhistas, porque aí quem ia ser os artistas ia ser os programadores, né, os desenvolvedores. Não tinha um bagulho desse? Deixa aí nos comentários. Forte. Eu acho que nada vai ter sua morte. Assim como o teatro não morreu com os filmes, assim como a rádio não morreu com a televisão, assim como, sei lá, o computador PC não morreu com os celulares. Eu acho que tudo vai ter, que nem o disco, lembra que o disco de vinil. Acho que nada vai morrer, mas vai baixar, querendo ou não, a valorização, né? Ou não também, né? Porque disco de vinil é caro pra caramba, né? Pergunta pro chat GPT é forte. Mas é um conceito de cidades que tem uma arquitetura que é tão parecida, sem personalidade, feita com réplica, feita com a cópia da cópia da cópia da cópia, feitas com tão iguais, que quando você vai ver, eles não têm mais personalidade nenhuma. Então, você não consegue reconhecer de onde é a cidade. Olha que loucura. Você tem uma arquitetura que ela é tão unificada, sem personalidade, sem alma, que é tão copiada, que é tão simplista, que é tão fordista, que você mesmo não consegue entender onde é aquela cidade. Pô, isso é muito louco. Imagina você olhar pra um lugar... Sei lá, pra mim tanto faz. E você não saber onde ele é. Imagina você olhar pra sua cidade, você olhar e falar assim, cara, minha cidade é tão sem personalidade. Minha cidade é tão igual a tudo. Mano, é que deixa aí, galera, o que vocês acham dessa viagem dele. É que eu moro em São Paulo, tá ligado? Então São Paulo é isso aqui, é tudo cinza, tudo pichado, tudo cagado, desculpa o palavrão, mas... eu peço desculpa porque tem mulheres, tem damas assistindo, entendeu? Então, São Paulo, mano, é uma merda, tá ligado? Tudo, assim, paisagem tudo feio. Raras as exceções. Então eu não tenho essa viagem, não. Aqui, ó, é a mesma configuração, tem o mesmo mall, hallway, conecta cidades, mesmos estabelecimentos. Exatamente isso, cara. Tipo, União Soviética na Guerra Fria, igual, pior até. Pior. Então, é muito louco. É aquele caso de 2 prédios idênticos, um em Santos e um em Itapevi. Pô, é normal. Assim, é o caso da Moca. Pô, eu falo muito sobre a Moca. O que configurava a Moca? A Moca era um bairro das fábricas, né? Com os telhadinhos triangulares. Falando, ele é a Moca aqui do lado, tá, galera? Ele é praticamente meu vizinho. Eu moro no Carrão, tenho o Tatuapé e a Moca. E o Anália Franco, eles formam um bairro só, tá ligado? Porque todo mundo transita por tudo. Caso dos armazéns, dos sobradinhos. Essa era a configuração da Moca, dos italianos, dos filhos de imigrantes, dos sobradinhos, das crianças jogando bola na rua, dos chãos de caquinho, né? Só que agora... demoliram todas as fábricas, então você não tem mais as fábricas iguais. Demoliram todas as casas com chão de caquinho, então não tem mais o chão de caco. Demoliram todos os sobrados. Então a Moca é o Tatuapé 2. O que é a Moca? São linhas invisíveis, que não existem mais, né? É uma divisão geográfica que ela não tem mais personalidade. A Moca é um bairro muito legal. Por que é um bairro muito legal? Porque é um bairro muito maneiro. Ele é igual ao Tatuapé. Ele tá ficando igual ao Jardins, ele tá ficando igual a Perdizes, ele tá ficando igual a vários outros prédios. A mesma coisa, a mesma estrutura, do mesmo jeito, com a mesma farmácia, Oxxo, toda esquina, Droga Raia, toda esquina. Prédios iguais. Por que ela muda? Qual é a personalidade daquele lugar? Qual é a alma daquele lugar? Não tem. Por quê? Porque todas as imobiliárias constroem todos os prédios iguais, nos mesmos lugares, com o mesmo jeito, sem alma, sem personalidade, sem nada. Quando você vai pra um bairro um pouquinho diferente, pô, eu tava andando com a minha namorada no centro, né? A gente tava andando perto da Brigadeiro, que a gente foi assistir o Wicked, fomos tomar um café. A gente deu uma volta no quarteirão lá pra ir num cafezinho que eu queria visitar. Eu virei pra ela e falei assim, pô, amor, repara como aqui é muito parecido com Buenos Aires. Ela olhou e falou assim, caraca, é mesmo, né? Aí ela tava, mas por que isso, assim, né? Por que aqui parece Buenos Aires? Eu falei, não, porque você vê que esses prédios aqui provavelmente são da década de 50 e de 60, então não precisava ter um espaçamento do prédio pra rua, os prédios são na rua, então você vê que o prédio é exatamente aqui, então dava pra ver que era uma vibe lembra muito Copacabana, lembra vários outros bairros. Então automaticamente, por ser um pouquinho diferente, você já vê que você tá em outro lugar. E é isso exatamente que vai acontecer, cara, com arte, com design, com arquitetura, com cidades, né? A gente tem esse fordismo, essa repetição, e é uma coisa que muitas pessoas defendem até, né? Tipo, eu quero morar, não importa se o lugar é bonito ou não. Eu quero só um apartamento, pra mim não importa se ele é legal ou não. Isso é, cara, discurso de muita gente, tá? Só que aí quando você vai pra uma cidade como Paris, Veneza, Londres, que tem os seus problemas também, né? Você vai olhar e vai falar assim, nossa, cidade bonita, né? Como é tão bonita aqui? Buenos Aires. O brasileiro vai pra Buenos Aires e fala, nossa, Buenos Aires é linda, é maravilhosa, né? Mas chega em São Paulo e fala, pô, derruba esses prédios velho e constrói um condomínio com 500 torres aí dentro. Foda-se. Não, mas essa fachada daqui é de um arquiteto famoso, importante, né? Que tem uma obra tão... Foda-se, demole essa merda. Constrói aí um condomínio de 500... Mano, acho que o vídeo acabou, né, galera? Deixa eu ver,
Mano, tá aqui no maior papo de louco, mano, falando de imóvel. Bom, acho que é isso, né? Mas enfim, galera. Gostei da opinião, tá, Edson? Não sei se esse vídeo vai chegar em você. Acho que você, assim como eu, e assim como todo mundo, não tem uma resposta definitiva para isso, né? Eu acho que ainda bastante água vai passar embaixo dessa ponte. Volto a dizer, entendo os artistas que estão com medo, né? Eu estaria também, porque é uma luta meio que desleal, né? A inteligência artificial é mais rápida, mais criativa, né? E, cara, mais perfeita que eu, ela não tem erro, né? Ela não é. Ele antes tinha uns problemas com as mãos, lembra? No estúdio Ghibli ficou tudo perfeito, né? Até dos detalhes das coisas, tal, enfim. Então, só que também proibir não vai poder, porque está sendo produzida pelas maiores big techs do mundo, que tem que vai ajudar também o governo, enfim. Tem que se pensar em uma solução, que eu não sei qual é. Volto a dizer, meter o Estado pra mim, mano, sempre dá ruim, porque hoje o Estado tá do seu lado. Amanhã, quando entrar outro tipo de governo, o Estado vai ficar contra você. E a lei já existe, e eles podem mudar a lei, certo? Então, cara, é um negócio complicado. Deixa aí. Se vocês acham que vocês têm uma solução, eu vou ficar bem curioso de ler, certo? Obrigado pela audiência de vocês, meus amigos. Obrigado por vocês que chegam até o final. Um beijo, um abraço e falou!